Saúdo, meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer mais uma vez uma meditação na palavra do Senhor, mas antes eu quero aqui agradecer mais uma vez a todos que estão inscritos no canal Cristo Salva e dizer que é com bastante alegria que eu sei que a palavra do Senhor ela chega para mim e para você para nos dar um renovo. Que Deus possa derramar chuva de bênçãos do Senhor a cada um que está inscrito no canal Cristo Salva. Amém? Meus amados, vamos meditar na palavra no Evangelho de João, capítulo 4, nos versos 25 até o 30. Vamos ver o que a palavra do Senhor ela vai falar para mim e para você. Mas eu quero te dizer que essa palavra do Senhor, eu já te adianto que ela vai falar de uma mulher de Samaria. Amém? Acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo 4, versos 25 ao 30. Fala a palavra de Deus. A mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou. É eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: o que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Meus amados, vejam o interessante, que aqui há um diálogo entre a mulher de Samaria e Jesus. E Jesus ele aparece para falar com ela. E o mais interessante é que em todo canto existe curiosos, assim como hoje. Existem multidões, mas só que Jesus ali, ele estava falando já com aquela mulher, com certeza já estava pregando. Seus discípulos ficaram admirados, ele ali falando com aquela mulher, porque aquela mulher talvez já tinha ouvido falar sobre o Messias, sobre o Cristo, mas ela ficou, tão assim, vamos dizer por dia de hoje, tão, acho que desnorteada, ou sei lá, ficou complexa, né? Vamos dizer assim, que disse assim. Ela disse assim, ó. Ela fala assim. A mulher disse: eu sei que é o Messias. Isso ela falando. Que se chama o Cristo. Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha, Jesus estava ali com ela e ela nem sabia, ela já tinha ouvido talvez até falar, mas não sabia talvez que ia ter esse encontro real com Jesus. Ela se espantou e Jesus lhe disse: eu o sou. É eu que falo contigo. Olha aí, creio eu que houve um espanto. O que eu quero dizer para meus amados irmãos, que a partir desse momento, ali, houve uma mudança, uma renovação nessa mulher de Samaria. Então, o que eu quero dizer para você, meu amado, que existem rotinas que usamos para esconder a nossa sede mais profunda, que muitas vezes é a nossa intimidade com Deus. Mas deixa eu te falar, quando Jesus, ele quer se encontrar contigo, ele não escolhe o dia nem a hora. É na hora certa, do jeito que ele se encontrou com a mulher de Samaria. Porque houve um espanto. Quando ele disse: ó, sou eu. É eu que falo contigo. É eu que sou o Cristo. A mulher samaritana, ela escolheu a hora mais quente do dia para buscar água. Não por conveniência, mas por isolamento. Creio eu, devido a isso, ela escolhia aquele horário
mas aquele horário estava já marcado para teu encontro com o Mestre, que se chama Jesus. O mais interessante que fala aqui na palavra, que o seu cântaro não carregava apenas o peso do líquido, mas o peso de 5 casamentos fracassados e de uma vida marcada pelo julgamento alheio. Ela era uma mulher que as pessoas criticavam. Ela era uma mulher que as pessoas falavam dela. Mas ela buscava o poço de Jacó para sobreviver. Mas ali encontrou alguém que a esperava para fazer a viver uma nova vida, que é Jesus, a viver uma nova vida. Jesus não estava lá por acaso. Ele precisava passar por Samaria para resgatar uma identidade perdida, que era justamente essa mulher. As características mais marcantes desse encontro foi a quebra de todas as barreiras geográficas, religiosas e sociais. Porque Jesus, mesmo cansado da viagem, ele parou e pediu-lhe para beber, invertendo o papel que serve a quem só quer ser servido. Não é isso? O mais interessante é que ele parou, e aquela mulher, ele parou, e ela ali serviu ao Senhor. Ele revelou que a religiosidade discute lugares de adoração, mas o reino, ele foca no estado do coração. Não adianta, muitas vezes, a gente levar a palavra, mas a gente não ter, muitas vezes, o que essa mulher teve: coragem de servir o próximo, ter disposição para servir. E isso essa mulher fez com o Senhor. Quando ele expôs a ferida da sua vida sentimental, não fez para condenar, mas para libertar da mentira. Ela apresentou-se, se não como um judeu comum, mas como a água viva, que uma vez bebida faz brotar uma fonte eterna dentro do nosso ser. Então entenda que quando ela teve esse encontro com Jesus, houve um renovo, houve um entendimento de que realmente teria que ter uma mudança. Esse é o momento da virada, é o momento do encontro, quando nós se encontramos com o Senhor. Aconteceu quando essa mulher deixou o seu cântaro para trás, aquele objeto que representava a sua rotina de sobrevivência e a sua dependência do passado, tornou-se irrelevante diante da revelação do Messias. Foi quando ela conheceu Jesus. Ela correu para a cidade não mais como uma pecadora escondida, mas como a primeira evangelista de Samaria. Que eu quero te dizer que quando ela se encontrou com Jesus, Jesus ali com certeza passou ensinamentos, e ela passou a ser uma evangelista. Jesus traz para mim e para você, ele diz para mim e para você que nós precisamos ser que nem essa mulher de Samaria. Temos que trabalhar. A partir do momento que conhecemos Jesus, temos que trabalhar. Temos que levar os ensinamentos que ele nos passa. Ela descobriu que para Deus o teu histórico ou o seu histórico não impede o teu propósito. Na verdade, a tua sede é o convite para a sua plenitude. Olha aí. A sede é o quê? A sede da palavra. Foi essa água que essa mulher estava dando, ou até mesmo iria beber e bebia. Mas essa água era essa água diferente. Essa água é a fonte que não para de jorrar, que é Jesus Cristo de Nazaré em nossas vidas.
Este acontecimento ele revela que Jesus atravessa desertos, preconceitos para encontrar quem está cansado de fingir. Muitas vezes as pessoas elas camuflam um cenário de alegria, muitas vezes um cenário, muitas vezes até de preconceitos diante da sociedade. Mas aí quando tem um encontro com Jesus, tudo muda, tudo acaba. Jesus ele dá uma nova vida. O que eu quero dizer que esse texto ele mostra para nós que a adoração verdadeira ela não acontece em tempo de pedra, mas é em espírito e em verdade. É isso que nós temos que fazer. Você vê que a mulher samaritana, a mulher de Samaria teve um encontro com Jesus e ela foi seguir os caminhos de Jesus. Ela foi uma evangelista. A samaritana ensina que um encontro genuíno com Cristo altera a nossa percepção sobre nós mesmos e sobre o mundo. Ela repassa isso para nós. Foi através desse encontro com Jesus que tudo mudou. Ela passou a trabalhar para o reino de Deus. Não importa quão profunda seja a tua sede. Eu não sei como é que está, mas Jesus sabe. Porque eu creio que quando você se encontra neste canal, ouve essa palavra, você está bebendo a água que não para, mas que ela jorra, que é a água da vida. Quantas vezes você tentou saciá-la em poços secos? Quantas vezes? Poços que não tinha água, não tinha como sobreviver. Mas hoje Deus te chamou, ou Jesus Cristo, Ele se encontrou com você e te deu a água real, que é a água da vida, que é Jesus Cristo. É uma água que não para. É uma água que ela não seca. Há uma fonte que te conhece pelo nome e que não te julga pelas tuas cicatrizes. Deixa o teu cântaro de culpa ou vergonha aos pés daqueles que a água é viva. Ele oferece a tua vida. Deixar de ser uma busca por aceitação e passa a ser uma vida transbordante de uma vida eterna. O teu passado é apenas um cenário onde a graça decidiu brilhar. Olha aí. Aí o irmão vai dizer: que graça é essa? É Jesus. É quando você tem esse encontro com Jesus. Talvez a gente não vai se encontrar de novo. Eu não sei. Estou falando assim superficialmente, porque a realidade que eu estou falando aqui, que nós somos passageiros nessa terra. A qualquer momento a gente pode ir. Mas eu te deixo essa palavra. Jesus fala que quando você tem um encontro, você tem até, além do encontro, um nome de evangelista, tem um nome de irmão, tem um nome de diácono, porque ele honra. A palavra de Deus diz que tem que dar honra a quem merece honra. E eu vejo que nesse texto aqui que a gente leu, essa mulher samaritana fala que ela foi evangelista. Ela foi seguir a Jesus. A mulher samaritana, eu posso dizer que ela é a mulher do poço das verdades. Porque ela parou para ouvir a palavra do Senhor. E quando o encontro com a água é viva, torna o balde do passado
já desnecessário na vida do ser humano. Ou seja, aquela vida que você levava, você não vai levar mais. Então há uma renovação, há uma mudança. Então precisamos ser como essa mulher de Samaria, ou a mulher samaritana, igual esse texto que nós lemos. Ela conheceu Jesus. Creio eu que até ela se espantou. Mas o que Jesus passou para ela foi que ela, para mudar daquele cenário que ela vivia naquela cidade, levando aqueles cântaros com água, ou levando, bebendo aquela água e servindo ao Senhor, ele parou ali porque ele ia andando. Mas ele teve um encontro. Mas ele parou para pregar para ela que maior do que o cântaro, maior do que a água, era a palavra de Jesus Cristo. Era fazer o ide do Senhor. Então ele diz isso para mim e para você. Não pare, não desista. Continue fazendo o que o Senhor te ordena. Continue levando a palavra. Porque essa água que nós bebemos, ela é verdadeira e não para de jorrar. Porque todos os dias nós anunciamos não o nosso nome, mas o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele cura, que ele salva, que ele liberta e que ele ainda faz melhor. Ele te dá a cada dia a vida e uma vida renovada nos seus caminhos. Amém? A palavra de Deus é só até aqui. Que Deus te abençoe. E quero te dizer que Deus é comigo, é contigo. E até o próximo encontro. Pai do Senhor.